Bom dia, povo de Deus. Ou boa noite, né? Porque esses vídeos vão tarde da noite, né? Pode que alguém leia na madruga também. Sexta-feira, dia 20, 11ª semana do tempo comum. Escutai, Senhor, a voz do meu apelo. Sede meu amparo, não me rejeiteis, nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Jesus nos previne contra a tendência a acumular tesouros aqui na terra. É um investimento perigoso e inseguro. Melhor e certo é juntar tesouros no céu, pondo-nos, não obstante nossas fraquezas, a serviço dos valores perenes do reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedimos ao nosso bom Jesus que interceda junto ao Pai para nós, irmãos, entendermos mais sua palavra, que o Espírito Santo de Deus possa nos enriquecer com o conhecimento e também a aplicação de toda a palavra e todo o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Virgem Santíssima, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa-nos, abençoa esta leitura, intercede junto ao seu Filho, conforme cada um pede, cada um faz os seus pedidos a nossa Mãe Santíssima. Muitos gostam mais da Nossa Senhora das Graças, tem mais devoção. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, tem muitas, né? Mas todas representam a Mãe de Deus. Nossa Senhora de Pentecostes, Mãe da Igreja, rogai por nós. Arcanjo Miguel, obrigada sempre pela sua proteção e seguimos pedindo que nos sempre nos proteja das ciladas do inimigo. A todos os santos e todos os anjos do Senhor que estejam sempre conosco. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje vamos para a leitura 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 18, 21 ao 30. Vamos ver então o que nos aguarda esta leitura. Pegou sua Bíblia aí já para a gente começar? Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, já que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. O que outros ousam dizer em vantagem própria, eu também o digo a meu respeito, embora fale como insensato. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Como menos sensato digo, eu ainda mais. De fato, muito mais do que eles. Pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites sem conta. Muitas vezes vi-me em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui batido com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei 1 noite e 1 dia no alto mar. Fiz inúmeras viagens com inúmeros perigos, perigos de rios, perigos de ladrões, perigos das partes de meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em lugares desertos, perigos no mar, perigos por toda parte de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. E sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco, que eu também não seja fraco com ele. Quem é escandalizado, que eu não fique ardendo de indignação. Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. Palavra do Senhor. Vamos para a explicação na Bíblia então, minha gente, tá?
Lá no capítulo 11, no versículo 18, diz o seguinte: os falsos apóstolos eram tão públicos, muitos se gloriam acerca de suas experiências e realizações, quanto Paulo era silencioso. No 19, nós não vamos ler do 20 em diante, do 20 ao 21. As estratégias dos falsos mestres incluíam intimidação psicológica e física. É possível que Paulo tenha usado as palavras estivéssemos enfraquecidos como ironia. No 22, os falsos apóstolos e os verdadeiros apóstolos tinham em comum sua ascendência judaica. Porém, assim como os judaizantes da Galácia, os falsos apóstolos deviam estar interpretando que a salvação se baseia em guardar a lei ou fazer boas obras. No versículo 23, Paulo não reconhecia estes falsos apóstolos como ministros de Cristo. Ele acabara de chamá-los de servos de Satanás. Contudo, só para continuar sua argumentação, Paulo aceitou a reivindicação deles, em qualquer comparação. Paulo foi o que mais sofreu por aquele a quem eles diziam servir. Do 24 ao 25. Os 5 açoitamentos judeus e as 3 surras romanas foram feitos em uma era mais brutal, em que os adultos eram sujeitos a castigos físicos por parte das autoridades, religiosas ou governamentais. Dos açoitamentos e surras aqui mencionados, só foi relatado o açoitamento romano em Filipos, e você vai ver em Atos, capítulo 16, versículo 22. O apedrejamento aconteceu em Listra, você vai ver em Atos, capítulo 14, versículo 19. O naufrágio de Atos 27 aconteceu depois da composição de 2 Coríntios. No versículo 28, tudo que Paulo mencionou nos versículos 23 a 27 foi suportado durante as plantações de igrejas e evangelismos. Depois que vieram as conversões, Paulo se deparou com a tarefa de cultivar a fé destes cristãos. No 29, Paulo se identificava emocional e espiritualmente com as lutas de seus convertidos. Paulo se envolvia com as dificuldades do corpo, de Cristo, da igreja, que para ele era importante que continuasse firme. Não mais as plantações das igrejas, mas a continuação das conversões. Então ele precisava estar incentivando sempre. Do versículo do 30 adiante, nós não seguiremos, tá? O versículo 30 específico não tem. Então vamos para a gravação em vossa memória. Então, Paulo está escrevendo aos Coríntios, após ter sido criticado por alguns membros da igreja que o acusavam de ser louco e de não ser um apóstolo digno, a loucura de Paulo. Para responder a estas críticas, Paulo adota uma postura irônica, usando a loucura como um recurso retórico para mostrar sua autenticidade e a falsidade dos seus opositores. Gloriando-se nas fraquezas, em vez de se vangloriar de suas realizações, como faziam os falsos apóstolos, Paulo se gloria em suas fraquezas, pois é nelas que o poder de Deus se manifesta. Lista de sofrimentos. Paulo lista uma série de dificuldades que enfrentou como apóstolo, como perigos no mar, perigos de ladrões, perigos entre falsos irmãos, cansaço, trabalho, insônia, fome, sede, jejuns, frio e nudez. Zelo por Cristo. Paulo demonstra seu zelo pela igreja de Corinto, mostrando que sua motivação é apresentar os coríntios como uma noiva pura a Cristo. Por isso que ele se dedicava tanto, minha gente, tá? Além dele implantar as igrejas, ele se dedicava ao máximo que a continuação deste corpo de Cristo, a noiva, a igreja, continuasse pura, continuasse santa, para quando Jesus Cristo voltasse. Lições para nós. O texto nos ensina que a verdadeira glória não está em realizações humanas, mas em confiar em Deus e em seus propósitos, mesmo em meio a provações e sofrimentos. Essa é uma passagem que nos
desafia a refletir sobre a natureza da verdadeira fé. A importância da humildade e a maneira como Deus opera em nossas vidas através das nossas fraquezas. E não nessas qualidades, né? Tantas que Paulo tinha. Ficou claro para nós este tema. Vamos para o Evangelho do dia. O Evangelho vai ficar com Mateus. Pega a sua Bíblia lá, Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 23. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Vamos diretamente para a explicação bíblica. Vamos então para a nossa explicação. Aqui vamos ser ensinados, né, sobre doação e caridade. Lá no versículo 19. Jesus acentuou o valor passageiro das riquezas mundanas. As larvas da traça podiam destruir rapidamente tecidos valiosos que estivessem guardados pelos antigos. A palavra ferrugem significa literalmente consumir. Ela pode referir-se à corrosão das moedas de metais ou aos insetos que arruinam valiosos estoques de alimento. No versículo 21, Jesus ensinou que o coração de uma pessoa pertence de fato àquilo que ele mais estima. Visto que o discípulo deve amar a Deus de todo o seu coração, o amor às posses e riquezas materiais é uma forma sutil de idolatria. No versículo do 22 ao 23, em escritos judaicos, um olho bom representava uma atitude generosa e um olho mau uma atitude mesquinha, usurária. O olho mau, uma visão imprópria sobre a riqueza, resulta em profundas trevas interiores. Uma cegueira moral que diminui a capacidade de enxergar e buscar aquilo que é bom. Apesar de não termos o 24, nós vamos até o 23, né? No 25 diz o seguinte: não é a vida mais que a comida. É um estilo rabínico de argumento. Ele infere que se Deus faz algo maior para nós, ele também fará algo menor, especialmente se Deus criou você, a realização maior, ele certamente é capaz de alimentá-lo, uma realização menor. Então, Jesus aqui reverteu seu argumento anterior e inferiu que se Deus se preocupa em fazer algo menor, alimentar as aves, por exemplo, ele certamente fará algo maior, como alimentar seres humanos. O que é para Deus nos alimentar, né, minha gente? Então, vamos para aquela visão agora também para você gravar aí na sua mente. Então, o que ficou claro aqui? A importância, primeiro, de priorizar bens espirituais, não materiais, e enfatiza também o verdadeiro tesouro que está no céu, onde não tem como alguém destruí-lo, roubá-lo, ou também não há deterioração. E outra coisa que Jesus também usou, a metáfora, foi do olho, para ilustrar como uma perspectiva centrada em Deus ilumina a vida.
enquanto uma perspectiva materialista o obscurece. Quantos de nós pensamos mais no que vamos ganhar, né, fazendo alguma coisa, do que realmente no amor de nosso Senhor Deus? Para gravarmos hoje na mente, trouxe um texto para que possamos refletir sobre este texto e que possamos também entendê-lo melhor, de uma forma melhor. Muitas vezes, os ensinamentos de Jesus manifestam a sabedoria humana, característica da tradição sapiensal de Israel. Já nos Provérbios, não te afadigues para enriquecer, tira daí os teus pensamentos. Você vai ver em Provérbios, capítulo 23, versículo 4. Assim, nesta passagem do Evangelho, o Senhor convida-nos a deixar a natural inclinação humana para acumular tesouros, a prudência de preparar o futuro, economizando algum dinheiro para quando precisarmos. Em vez disso, ele insiste em que tipo de riqueza devemos acumular: tesouros celestiais. No outro momento, quando um jovem lhe pergunta o que tem que fazer para ser perfeito, Jesus responde: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Mateus capítulo 19, versículo 21. A única riqueza que nunca se pode perder é o amor. O amor que cada um de nós cria no tempo que foi lhe dado. São João da Cruz dizia que no final da nossa vida seremos julgados pelo amor. Quer dizer, pelo nosso empenho concreto de amor e serviço a Deus e aos nossos irmãos, os homens, principalmente os mais necessitados. Se é verdade que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, também é verdade o contrário. Onde estiver o teu coração será onde estarás a acumular o teu tesouro. Por isso, de vez em quando, ajuda a pensar em que é que está metido o nosso coração, em como investimos o nosso tempo, quais são as nossas preocupações. Daremos-nos conta se estamos só metidos nas nossas coisas ou se há espaço para os outros. Se o motivo do nosso existir é um generoso serviço a Deus e aos homens. Assim explicava São José Maria o segredo da felicidade. O que é preciso para conseguir a felicidade não é uma vida cômoda, mas um coração enamorado. Então, minha gente, essa é a leitura. Este texto foi um texto que já estava pronto, não foi preparado por mim. Foi um texto que eu achei muito bonito, inclusive, por isso o trouxe. Então, esta é a leitura de sexta-feira, nosso estudo bíblico da sexta-feira. Shalom, Alequim. Até amanhã com a graça de Deus.